Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Pode Isso, doutor. Tô aqui com meu amigo Rodrigão. Fala, Gabriel, tudo bem? Tudo bem? Hoje o bisturi é do homem que já consertou mais ombro do que o VAR tentou corrigir gols mal anulados. Ele é referência no Brasil e fora dele. Bem-vindo, doutor Newton Lessa. Boa tarde. Doutor, me explica um pouquinho sua história, conta pra galera aí sua história, como que você começou e por que você faz o que você faz hoje. Eu era militar, né? E de um dia para o outro, eu cismei que ia fazer medicina, comecei a estudar e fui para a universidade. Passei os 6 anos na FRJ, depois me orientei para ortopedia, fiz a prova para o INTO, passei 3 anos no INTO, na residência. Na residência eu comecei a gostar de ombro, me apaixonar, fiz o R4, o R5, particularmente com o Dr. Sérgio, né? Antigamente os serviços eram menores e você ficava só com um médico. E a partir daí comecei minha vida no INTO. A partir de uma certa época, fui para os servidores, para chefiar os servidores, fiquei alguns anos lá, montei serviço de artroplastia, abri o CISREG, começou a funcionar. E quando eu me vi meio sem esperança com o hospital público, e comecei a só ficar no consultório e em serviço particular. Você se tornou um dos maiores cirurgiões de ombro e cotovelo do Brasil, pelo que a gente vê os médicos falando o tempo todo. E pra você, qual foi o ponto de virada da sua carreira? Ponto de virada é a força no trabalho, né? Eu sempre trabalhei muito, sempre participei de muitas cirurgias. Sábado, domingo, não tem horário, não tem tempo ruim. É trabalhar, trabalhar, trabalhar e as coisas foram acontecendo. Os caminhos foram se abrindo praticamente sem força, vai acontecendo. O mapa cheio, né? Sempre. Do centro cirúrgico, né? Sempre. É 5, 6 cirurgias, 8 cirurgias. Já cheguei a fazer num mês 70, 80 cirurgias. É um volume muito grande. É muito grande, é desgastante. E mas tem que ser no final de semana, né? Pra ter sala pra tudo isso aí. é muito mais fácil no final de semana. No final de semana. Tem sala e o hospital fica praticamente para mim, né? É. Praticamente para mim. Então, Consegue dar o fluxo ali do... fluxo muito mais rápido. Teve algum caso recente de situação de risco em que a cirurgia salvou mais do que a mobilidade? A cirurgia do ombro é principalmente para retirar a dor. São patologias muito dolorosas, dificultam muito a pessoa a dormir, a fazer as coisas do dia a dia. Então, a principal função da cirurgia do ombro é retirar a dor. E sem dor, a gente consegue melhorar a mobilidade, função, força, mas basicamente é para tirar a dor, a grande maioria. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente tem aí hoje, né, um índice alto, né, de cirurgia do manguito rotador, né? E para quem não sabe, né, a gente fala do manguito, né, aqui você pode falar melhor, né, no ombro, óbvio, a gente está falando, que é um tendão. Essa incidência é maior em mulher ou homem, ou é meio a meio isso? É interessante isso aí, porque no mundo todo a incidência de lesão de manguito é maior em homem. No Brasil, ao contrário, é em mulher. Não sei por que acontece isso. Ou as mulheres procuram mais o serviço aqui no Brasil, mas é diferente. O homem tem mais medo, né? Hein? Brasileiro deve O homem é mais medroso. É interessante isso. Todo trabalho estrangeiro, homem, mais prevalente. E mulher, aqui no Brasil, mas é muito mais prevalente. Tem idade, doutor? Tem tipos de lesões. A lesão do manguito, ela começa lá por volta dos 30 anos, com a chamada síndrome do impacto. Então a pessoa começa com uma bursite, tendinite, e ela vai evoluindo, Sim. uma lesão parcial. Aí por volta dos 50 anos, começa a ocorrer a ruptura do manguito. E dependendo de quantos anos você fique, é uma lesão praticamente degenerativa, né? Sim. Quantos anos você fica, ela pode acontecer com 70 anos, 60 anos. Depende muito do estilo de vida da pessoa. Se faz exercício, se não faz, qual o trabalho dela. Ajuda isso, a questão do exercício, da pessoa fazer academia? Ajuda muito. Pro bem e pro mal. Se fizer os exercícios direitinho, certo. Tem o protocolo de Rockwood, né, que são os exercícios básicos do ombro, favorece muito a não lesão. E exercício. Professor tem lesão do manguito, quase todos. Minha mãe, professora, operei ela, lesão de manguito. Caramba. Cabeleireiro tem lesão de manguito. Sim. Cabeleireiro, pela postura que ele fica cortando o cabelo. Que ele mantém ali. Essa postura do braço elevado diminui a vascularização do manguito e favorece ali a degeneração dele. Caraca.
E agora é difícil operar um cabeleireiro, né? Eles não param de trabalhar. A maioria fica até o último dia de dor, até não aguentar mais. E esse dia chega no ombro, chega. Eu vou fazer mais uma perguntinha, Aham. né? Porque assim, quando falo da idade, né? Eu já me coloco nessa situação. E aí, muitas vezes, você vê a pessoa, né? Quando tem um manguito, e eu acho que isso é nos sinais, que ela não consegue levantar o braço. Passar um ônibus, perde o ônibus. Não consegue levantar o braço. E por que não consegue essa dificuldade dessa lesão? Tem várias causas. Uma das causas é quando o ombro fica doendo, ele congela, ele perde o movimento. Isso acontece bastante. Então o braço perde movimento. Aí é um tratamento até conservador, na maioria das vezes. A outra é a lesão maciça do manguito, que o braço perde a mecânica dele e não consegue fazer o movimento de elevação por causa da mecânica. E não tem fulcro para apoiar e levantar o braço. E por dor, né? Quando a pessoa pode ter uma lesão pequena, mas dói tanto que você não consegue levantar. Caramba. Você não consegue. É, porque eu pensei por causa da ruptura ali, né? E do tendão. Aí isso é por idade, né? 50 anos, se não levanta o braço, se não for uma lesão traumática gigantesca, Sim. é por dor ou ombro congelado. Isso é fácil no exame físico de descobrir. Se for um paciente mais idoso, a gente chama isso de ombro pseudoparalítico. É normal ter esses mesmos casos nas idades entre 20 a 30 anos? Pode ocorrer, mas é muito raro. É, né? É. Eu vejo esses casos mais na periferia, no pessoal que trabalha muito com serviço braçal. Então, já operei manguito com 25 anos, 30 anos. Mas, assim, são pacientes que trabalharam muito com o braço, pegam um trem, 2 horas no trem com o braço elevado. Tem uma vida sofrida por manguito. Sim. Eles prejudicam o manguito. Então, acontece, mas é bem raro. Fora o manguito, tem uma outra também que eu já vi dentro do ônibus. O camarada tá lá, né, segurando, daqui a pouco deu aquela freada, daqui a pouco o ombro saiu do lugar, Saiu do lugar. né? Isso aí tem uma outra patologia, a gente pode dizer assim? Isso é uma outra... É outra patologia do ombro. Essa é muito mais frequente em jovens. Em jovem, isso que eu ia perguntar. Em jovens de 16, 17, 18 anos. São eventos mais traumáticos. Que sai do lugar. E ele sai Que a dor é absurda. O cara gritava no Dor ônibus. absurda. Eu falei, cara, eu não sei o que eu faço. O que tá acontecendo? Se tiver conhecimento para reduzir, você pode reduzir na hora. Não, eu só correr. Não tem como. Então, fica apavorado ali. Botar ele num carro e levar pro médico. O cara não podia encostar nele, que o cara é uma dor absurda. Assim, um dedo assim. Porque. E aí, essa é uma. Na emergência, quando esses pacientes chegam, o mais importante é se acalmar ele. Porque o ombro, às vezes, praticamente ele entra sozinho. Se ele relaxar a musculatura... Para reduzir ali e rodar. Uma traçãozinha. Uma tração. E o músculo relaxado, ele vai. Só que o cara tá tanta dor que ele... Tanta dor, tanto estressado, você tem que... Conversando, a maioria das vezes eu consigo reduzir, mas sem fazer esforço nenhum. E paciente idoso é muito mais difícil, né? Caramba. Paciente idoso, além de fazer a lesão essencial, que a gente chama que é a lesão do labro, a lesão de bancar, ele rasga o manguito também. Então, e paciente idoso é difícil reduzir. Então, a maioria das vezes o paciente idoso é acima de 60 anos, né? Hoje em dia isso aí está até mudando. Quando eu dá bem. ele falava 60 anos, hoje que está passando para 70, 80, cada vez mais. E, assim, a maioria eu levo para o centro cirúrgico. Acontece com o jogador também. Jogador traumático. Muito traumático. Ele cai, e aí você vê... tem um jogador do Corinthians, depois procura que teve agora recente, né? Teve o próprio do Fluminense... o Renato Augusto teve. Luxo, o ombro dele. Renato Augusto teve agora uns 3 ou 4 meses atrás. O Yuri Alberto. Yuri Alberto, luxo o braço. Ele luxou, ele tá jogando até com uma tipóia. Isso é uma proteção. Então é importante ver isso aí, Gabriel, depois. E assim, e o cara tá jogando futebol e ele pode ter novamente, porque assim. Pode ter. Muito. Né? Ele tá ali mesmo com a proteção. Só que esses pacientes jovens, se ele operar, ele fica 1 ano, às vezes, sem trabalhar, né? E ele vira uma luxação recidivante, né? Então, se ele fizer um movimento de abrir o braço e jogar ele para trás, né? Que é a abdução, rotação externa, o braço sai facilmente. Isso no futebol é fácil. E isso mesmo voltando no lugar, tem cirurgia? Faz procedimento? Não? Cirurgia, tem alguns tipos de cirurgia. Porque pode ser recorrente, né? De sair. Uma vez ou outra sair, eu acho que, não sei se é uma... Não, hoje em dia a gente tem a tendência de operar no primeiro episódio. Caramba. Luxou, opera e conserta e acaba o problema. Porque ele vai soltar de novo. Ele vai... Algum momento, se tiver uma situação... Quando o braço luxa, com a idade mais baixa, mais chance tem de virar uma luxação crônica, uma luxação recidivante.
Então, se uma Sim. pessoa com 18 anos tiver um episódio de luxação, a chance dele virar uma luxação recidivante é 98%. Caramba. De cada 100, só 2 escapam. Só vai ter um episódio. Gente, esse episódio está sendo patrocinado por duas empresas incríveis aqui, que é a Implant Cash e a Up Medical. Eu ganhei uma camisa. Inclusive aqui, ó. Ganhei uma camisa que eu não tô usando e... Tem uma bolsa. Cara, ganhamos uma bolsa aqui incrível da Up Medical. Obrigado, Up, pelo patrocínio desse episódio. A Implant Cash também. Obrigado pelo patrocínio. E... continuando aqui no nosso assunto, vamos entrar no quadro de polêmicas, que o pessoal mais adora. Você acha que a banalização da estética está levando o paciente mais cedo para a cirurgia? Da pessoa olhar pro seu corpo e te ver algum problema e, pô, cara, quero operar logo, e você olha assim, cara, não bem caso cirúrgico. Eu tenho alguns poucos casos desse, porque as patologias do ombro são dolorosas. Aham. Então, a pessoa quando fica 2, 3, 4, 5 dias sem dormir, sem melhorar com remédio, enlouquece e não pensa mais em estética. Mas hoje eu tive um caso até especial, a menina de 25 anos, está com a vida dela parada, uma sequela de paralisia obstétrica. Então ela tem um defeito no braço de rotação interna e não mexe o braço. Você vai beber um copo d'água, faz o sinal do corneteiro. Isso está acabando com a vida dela. Acabando com a vida dela. Largou a faculdade, não está mais estudando, não está trabalhando, está com a vida parada para corrigir essa deformidade. E o que você acha de influencer médico sem residência operando procedimentos complexos? O que você acha disso? Eles são corajosos, né? Assim, já acontece com quem tem residência, experiência, complicações, e com eles a chance de complicação é muito maior. E a chance deles saber resolver é cada vez menor. Porque demora a aprender uma cirurgia de ombro. A curva de aprendizagem é muito longa. É muito longa. Muito longa. Muito longa. Tem uma cirurgia que eu faço, né, que é a transposição do grande dorsal. Poucos médicos aqui fazem, mas eles acham, é gênio. Não é gênio, não é nada. São 10 anos estudando. Para poder fazer esse tipo de procedimento. Fazendo em cadáver, vendo filme, vendo outros médicos que fazem, até você começar a fazer com segurança. Quando é a indicação para esse caso, dessa transposição do grande dorsal? Então, preferencialmente pacientes jovens, lesão maciça de manguito, sem artrose. Basicamente é isso. Essa é a indicação, né? É dor, impotência funcional, né, grave, lesão maciça de manguito. Por isso que é raro, né? Então, assim, ter poucos médicos... É mais difícil. É mais difícil você ter a oportunidade para fazer esse tipo de procedimento. Sim, sim. Então, poucos aqui no Rio fazem. Antigamente a gente fazia bastante grande dorsal. Com o advento das próteses reversas, diminuiu muito a indicação. Então, um paciente tem 75 anos, 80 anos, eu não vou fazer um grande dorsal. Eu já passo direto para a prótese reversa. Falar sobre a prótese, aproveitando aqui, Gabriel. Uhum. Porque, assim, já vi pessoas, né? Porque, assim, tem mais curiosidade, assim, que as pessoas acham que é prótese. Quando fala prótese, ela acha que substitui um membro ali do corpo, né? Como se fosse a pessoa amputada. E não é isso. Vi que o senhor trouxe aí uma prótese pra gente. 2 tipos de prótese para poder falar com a gente e para dizer como funciona isso, né? Essa é a prótese anatômica, né? Uhum. E essa aqui é a prótese reversa. Chegou aqui no Brasil em 2008. Tenta segurar aí para mostrar pra galera aí que tá mais próximo. Levanta perto do rosto aqui. Então, aqui isso. É a prótese dá pra ver? né? E a prótese anatômica, ela imita a anatomia do ombro. A prótese reversa pega a cabeça e coloca a cabeça do outro lado, bota a cabeça na glenoide. Cada uma tem uma indicação certa e específica. E para ficar claro, né? É tudo ali por dentro, né? Fica tudo por dentro. Para não achar que substitui ali a parte ali, né? Enfim, mas só que internamente. Na verdade, você pensando bem, é uma amputação, só que uma amputação dentro da articulação. Então você amputa a articulação, substitui essa articulação por um metal, normalmente. Então, quando a gente fala em prótese, é substituir a articulação. A articulação. É isso. Titânio, né? Basicamente titânio, cromo e cobalto e um polietileno. Polietileno. E quanto tempo demora para uma recuperação de uma cirurgia dessa? O ombro é muito complicado. Muito complicado. De paciente em paciente, o idoso. É bastante tempo. De 6 meses a 1 ano. O que você pensa? Você operou. Então, normalmente são tecidos. O tecido tem que cicatrizar. Então, para ele cicatrizar, são 4 a 6 semanas. Aí você deixa esse tecido imobilizado, com prótese, com luxação, com manguito, 4 a 6 semanas. Depois que você tirou a tipóia ou algum outro mecanismo que você imobilize o braço, você começa
a soltar ele, porque ele ficou preso, ele fica preso. Aí você fica um mês e meio para soltar ele. Isso aí já foram 3 meses. Quando você tá 3 meses parado, o braço tá mais fraco do que Sim. aquele café da minha avó. É. Aí você começa os exercícios. Aí depende de pessoa para pessoa. Tem pessoa que tem memória muscular, tem mais força de Pra vontade. fazer o acesso aqui à questão da musculatura, ela vai ser violada, né? Não, cirurgia aberta, viola. Cirurgia aberta, sim, né? Vamos botar a prótese, né? Aí viola. Então não tem como. Então, assim, para essa recuperação também, Também. Tem que esperar. tem que esperar cicatrizar ali demorar. tudo e fazer o pós, isso é importante, né? Do profissional ali, né? Porque o senhor fez ali tudo ali. Você fez a cirurgia, tudo bem, ok, raio-x, pô, legal, né? Redução, ficou ali, né? A prótese, né? Enfim. O pós, o profissional, o fisioterapeuta ali para, né? Que é o outro profissional. Saiu agora até um trabalho americano falando que a fisioterapia não tem grande importância na recuperação do manguito. Aqui no Brasil não é assim, não. Aqui no Brasil é fundamental. Eu digo que é 50-50. 50% da cirurgia e 50% da recuperação. Você pode operar da melhor maneira possível que tiver. Se não fizer a recuperação, não vai ficar bom. Não tem como. O braço atrofia e arrebenta até de novo. Além de trazer outras complicações, né? Uma, inclusive, é o ombro congelado. Então, eu dou, assim, de 6 meses a 1 ano a recuperação. Uma artroscopia de ombro, você só vai esquecer que operou com 1 ano de cirurgia. A pessoa começa a esquecer que operou. Esquece que teve um problema por 1 ano. E qual as dicas que você dá para as pessoas cuidarem do seu ombro, do cotovelo? Levar uma vida mais possível saudável, fazer exercício, evitar movimentos repetitivos, que é praticamente possível hoje no trabalho, né? Se alimentar bem, não beber. Acho que a galera, essa aí é a parte mais difícil. E, assim, não tem. Quem faz esporte de contato vai se arrebentar. Sim. Jiu-jitsu. É muito paciente jiu-jitsu. E acontece, né? Crossfit. A questão do MMA, 2 coisas, né? Eu vou falar 2 casos aqui. Tem um lutador de MMA que ali, né, treinando no soco e tudo, ele arrebenta aqui o bíceps. Direto. Muito. Né? O tríceps é mais difícil de acontecer, dele arrebentar aqui? Muito mais difícil. O tríceps tem uma grossura de centímetros. O bíceps aqui é 1 centímetro. Então é muito mais fácil arrebentar. Então eu vou trazer um caso aqui, já que o senhor não falou, né? De atleta que rompeu o tríceps. Um botafoguense. Não tem como não falar do Botafogo. Tem que falar do Botafogo, não tem jeito, entendeu? Eu parei até de postar do Botafogo, por causa do Nilton. Postei uma vez lá. Amizade, né? Rapaz, eu postei lá do Botafogo lá, ele já veio no meio. Toma conta do teu time. Toma conta do teu time. Mas, vamos lá. Eu falei, ih, caramba, deixa aqui. O homem não gostou, não. Depois eu nem postar. Acabou, não posto mais nada no Botafogo. O Jefferson, ele rompeu, né? Goleiro, na época, goleiro de seleção e tudo. E ele rompeu, teve treinamento. Teve um processo inflamatório. Na época, eu lembro de umas reportagens, que ele já vinha, ele sempre estava botando a mão no cotovelo, alguma coisa. Então, ou seja, isso já era um indício crônico, né? O próprio treinamento, né? Eu também já fui, né? Eu fui jogador de futebol, não parece, mas eu fui, né? Era goleiro também. Né? E é isso, eu não fui profissional. E o tamanho do gol. Tamanho do gol, né? E aí, muita dor, a forma que a gente cai e machuca muito nos treinamentos e tudo. Provavelmente pode ter sido isso, um processo de treinamento, o dia a dia da vida do cara. Foi um treinamento. O estresse. Ele tinha uma tendinite, uma lesão parcial, e teve um jogo da Copa do Brasil que ele caiu em cima do cotovelo e fez uma lesão um pouco maior. Não foi completa. Foi operado e o que acontece com esses atletas? O médico tem que tomar conta deles igual criança. Que eles não obedecem, não colocam... tô legal, tô bem aqui. Não sei se foi esse o caso. Eu tô assim, imaginando que eu conheço alguns casos. Que eu não falar o nome. Doutor, qual a derrota do Botafogo que te doeu mais do que uma luxação de grau 3? Eu vou falar aqui, mas não era pra falar não. Botafogo e Flamengo, 3-0, 91. Caralho. Ih, eu tava no Maracanã. Você tava? Tava lá, brasileiro. 91 ou 92? Foi 91. Então você participou. 92. O Flamengo foi campeão. Então você participou da vitória? Eu tava lá, pô, torcendo. Caiu. Botafogo. Botafogo. Não caiu. Que isso? No dia que caiu a arquibancada. Arquibancada. Foi ali, não, foi 2-2, foi um empate. Ali foi quando foi o segundo jogo. O segundo jogo também tava lá. Foi quando caiu a arquibancada. 150 mil flamenguistas. Dista ali. E o Botafogo. E ali foi doído ali. Foi doído. E tem raiva até hoje do Renato Gaúcho por causa disso.
Ele no primeiro jogo caiu sentado, tomou um corte lá e tudo, enfim. Engraçado. Mas vamos lá. Ó, agora essa pergunta você não precisa responder. Se quiser, pode ficar em silêncio. Você já deixou de operar ou adiou alguma causa por causa de algum jogo do Botafogo? Mas a cara assim já... Já entrega, né? Tipo, pô, vou remarcar? Já, Vou ter já. jogo. Não, agora, o último curso, eu não fui no curso da Implantcast, que no Rio de Janeiro foi no dia da final da Não Libertadores. tinha como, né? Como? Tinha como, Libertadores. O outro que fez era tricolor, então ele já me sacaneou, já deixou a Já data. marcou? E você acha que daqui a 2, 3, até mais, a inteligência artificial pode assumir parte dessa área médica de cirurgia? Pô, vai assumir tudo. Eu já estou usando ela direto. Como? Como? Você entra na inteligência artificial, mostra o paciente e fala, vê o que é ombro congelado. Vem uma aula de ombro congelado. Legal. E aí ele lê aquilo, já estou entendendo. Fica muito mais fácil para se comunicar. Sim, para transcrever a área médica para uma linguagem leiga, né? Mais simples. Sim. E vem parecendo uma aulinha mesmo, ó. É assim, clínica assim, tem que fazer isso, faz isso, e por ordem de crescente de dificuldade. Pô, é sensacional isso. Você consegue listar erros comuns que as pessoas cometem, tanto na academia ou em casa, no dia a dia, que causam esses problemas a longo prazo cirúrgico? O maior erro que eu sempre falo é a galera do suplemento, que toma aí o Durateston, o Deca, até essas novas, e quer aumentar peso de toda semana. O músculo ele se desenvolve rápido, mas os tendões demoram até 6 semanas. Então, pelo menos, para mudar de série, tem que esperar 6 semanas, 2 meses, pelo menos. Caramba. O ideal é mudar uma série de 3 em 3 meses, mas o cara tá bombado, ele não vai aguentar. Então, isso favorece muito as lesões, muito. Então ele pode estar conseguindo levantar o peso, mas ele está luxando de certa forma. Ele vai se prejudicar. Vai dar problema. Não tem como não dar. E quais sinais de alerta a pessoa deve perceber antes de procurar o senhor? É dor, principalmente a dor. 90% do meu consultório é dor. O cara não dorme, né? Não dorme. Não dorme. A dor do ombro é fenomenal. Quando ela vem, ela vem. Chega o paciente e fala, não vou operar não quero, tenho isso, tenho aquilo. Eu falo, não estou indicando nada não, estou esperando. Quando você vier, você pode vir que eu estou aqui te esperando. Porque essa dor vem, uma hora vem. Caramba. Alguma coisa que você guarda assim, que foi algo incrível, uma história de um paciente ou uma cirurgia que, pô, você passou horas ali operando e você falou assim, cara, essa cirurgia é da minha vida. Você lembra de alguma história desse tipo? Tem várias. Cita uma pra gente. São as revisões de prótese, artrodese de ombro, que é uma cirurgia muito difícil, com enxerto de fíbula que eu já tirei, enxerto vascularizado, as transposições que eu faço, tudo me dá dá alegria de fazer. Legal. Os pacientes sabem. É desafiador, né? É desafiador. As próteses, né? Porque assim, manguito, né? Óbvio, né? Pra quem faz muita uma fazenda, simples. é simples. Não é simples, mas se torna simples quem faz ali direto e domina a técnica. Mas e aí eu ia perguntar sobre isso, né? Por ser desafiador, né? É a cirurgia que você mais gosta de fazer? É a de prótese? É essa que desafia? E as transposições também, gosto muito. Né? Assim, foi a maior cirurgia que eu fiz, foi uma artrodese escápulo-torácica, que eu colo a escápula no tórax. Uma distrofia muscular grave, a pessoa não tinha mais o que fazer, eu colei a escápula dela no tórax. E tá bem aí até hoje. E é uma doença familiar, a família dele toda tem. Caramba, bacana, uma história. Uma frase ou conselho que você gostaria que todo paciente ouvisse antes de sentir dor? Um conselho que você daria para essas pessoas antes de começar a sentir dor no braço? Coloca gelo. É o melhor anti-inflamatório, barato. Coloca gelo. É o gelo, né? Lá no consultório. Não, gelo é pra tudo. E pra gente encerrar com chave de ouro, se pudesse voltar no tempo e falar com a sua versão mais jovem, no início de carreira, o que você diria? Faz o que você tem que fazer, porque eu sou muito feliz com o que eu tenho. Não tem nada para mudar. Poderia estar até melhor, ter mais coisa, mas não tem nada para mudar. Legal. É isso, Rodrigão. A gente vai ficando por aqui. Obrigado você que assistiu esse episódio, patrocinado pela Implantcast e pela Up Medical.
Obrigado, nossos parceiros, por acreditar nesse programa. E obrigado, Dr. Newton, por... Obrigado pelo privilégio aí de estar com a gente aí nesse podcast, enriquecendo aí, trazendo... Foi incrível, a gente espera receber você mais vezes. Sim, sim. Vamos falar de mais assunto aí. Com certeza. Trazer sua filha aí para também estar participando aí e falando também da experiência dela. Natália, né? Natália vai vir. Com certeza. Isso aí. Valeu, galera. Ficamos por aqui e até logo. Valeu!